você me avisa. E ele fala, e tem hora que a coisa aperta e a coisa fica tão estranha que você se ajoelha diante desse Deus e você não consegue nem mesmo expressar o que você quer expressar. Aí o anjo fala para Deus assim, Senhor, Fabinho está ajoelhado lá um tempão, mas ele não recebe uma porta aberta. Não há quem fale com esse Deus, quem se chegue a esse Deus, que receba não me importo com você ou não ouço você. Ele é o Deus que está sempre presente com a gente e quer interagir conosco. Eu vou convidar o irmão Denilson para vir aqui à frente. Nós falamos de manhã de um caso muito especial, que a igreja, através do Ministério de Ação Social, já acompanha há muito tempo, que é o caso do Miguel. O Denilson vai explicar um pouco melhor a questão do Miguel, e eu vou pedir para que você, como igreja, não só sustente a família do Miguel em oração, como nós vamos fazer nesse período de intercessão, mas também que você leve essa oração para dentro da tua casa, para os teus momentos de oração pessoal. Inclua o Miguel e a família dele nos teus momentos de oração. E, se possível, também contribua, porque é um caso um pouco complexo. O Denilson vai explicar para a gente de forma resumida, mas vai ser uma bênção participar disso como igreja. Boa noite. Irmãos, como o Fábio bem já nos disse, a gente já vem acompanhando o Miguel há alguns meses e realmente uma criança fora da curva. Com todo o problema que ele está enfrentando, nunca eu vi o Miguel sem um sorriso no rosto. Ele está sempre alegre, sempre trazendo uma paz muito linda para todo mundo que ali junto com ele está. O Miguel está passando por uma série de exames. Ele ficou internado até sexta-feira passada no Hospital dos Servidores do Rio de Janeiro, fazendo uma bateria de exames para tentar trilhar um caminho de tratamento para o problema que ele tem. Hoje ele está cometido com a doença de Crohn e é uma doença que é complicada. Porém, irmãos, como igreja, eu venho pedir em nome de Jesus, vamos interceder e orar pela família e pela vida do Miguel. Eles carecem muito, mas muito de nossas orações. O Miguel, ele está sem se relacionar com crianças da idade dele há quase 2 anos. Ele não sai de casa, ele não pode ir ao colégio, ele não pode vir à igreja, ele não pode ir à praça brincar, porque ele não tem estrutura física para poder fazer o que uma criança da idade dele pode fazer. Então, irmãos, eu peço que a gente possa, todos nós, o quanto os irmãos puderem ajudar. Porque o Miguel, ele precisa ter uma dieta muito rigorosa. E ela é a base de suplementos. São suplementos extremamente caros. E eles precisam também da nossa ajuda. Por isso que eu convoco a igreja nesta noite, irmãos. Vamos dar todo o apoio necessário para o Miguel, Miguel e a família, porque eles precisam. Amém? Obrigado, igreja. Irmãos, a gente vai estar orando pelo Miguel. Vou convidar os irmãos a se colocarem de pé novamente. E eu queria também convidar aqui à frente você que tem alguma questão que você quisesse trazer diante de Deus e orar como igreja. Seja em qualquer aspecto, seja emocional, físico, financeiro. Eu queria te convidar como igreja a orar junto. Como nós falamos, nós sabemos que a gente às vezes nem sabe se expressar direito quando está na presença do nosso Deus. Mas nós temos a garantia também que o Espírito Santo, ele intercede por nós. Muitas das vezes a gente não sabe nem como pedir, ou às vezes a gente pede coisas que a gente acha que é o bom pra gente, e às vezes o Espírito Santo está olhando a nossa questão e ele vai chegar ao Pai e dizer, olha, vamos agir ali, e esse agir de Deus vem de uma outra forma. Então a gente vai orar para que Deus se faça presente na nossa vida, para que nós sim
sintamos a presença de Deus na nossa questão. Essa é a primeira coisa que eu vou pedir os irmãos para orarem junto comigo, que nós consigamos sentir Deus presente nos nossos momentos. E segunda coisa que nós vamos fazer nessa oração é um compromisso diante de Deus e diante da igreja, que o agir de Deus na tua vida não vai ser por acaso, que a resposta que Deus vai trazer na tua vida vai ser um testemunho para a salvação de outras pessoas, amém? Isso eu acho que quando você começa a estudar e ver os milagres na Bíblia, você vai ver que eles estão sempre atrelados ao reino, e nunca uma causa pessoal. A causa pessoal está sempre vista, Jesus está sempre presente e se importando, mas aquela causa pessoal é sempre levada à construção do reino. E que assim seja nessa igreja, que nunca seja uma coisa só para mim, só para aliviar a minha situação, só para resolver a minha situação, mas que a intervenção de Deus na minha vida seja testemunho para a salvação de outras pessoas, amém? Vamos orar? Fecha teu olho, curva tua cabeça. Senhor amado, muito obrigado, ó Pai, por todo o carinho que o Senhor tem dispensado a nós, como igreja, como família e como indivíduos, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, porque nós temos visto a Tua presença no nosso meio. Senhor, nós temos certeza absoluta da Tua assistência às pessoas dessa igreja. Senhor, nesse momento nós estamos orando, ó Pai, pedindo, Senhor, que a Tua mão, Senhor, alcance o Miguel e a família dele. Senhor, não somente para o alívio do Miguel, que já é algo extraordinário, mas, Senhor, para que a Tua mão alcançando Miguel, o testemunho da cura dele, Senhor, seja para a conversão de muitos, seja para a edificação da... Obrigado, Senhor, por tudo que Tu já tem feito, na certeza de que tudo que foi colocado aqui hoje, Senhor, já está diante de Ti. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Os irmãos podem retornar aos seus lugares. Irmãos, está na tela o Pix do Miguel, tá? Da família do Miguel. Então, nós vamos estar fazendo agora um momento de dízimos e ofertas. O momento de dízimos e ofertas na nossa igreja é um momento muito, muito, muito especial, porque é um momento em que nós cultuamos a Deus com o nosso financeiro. Um pedido que eu vou te fazer não é traga dízimos, ofertas, isso Deus já falou no teu coração, o Espírito Santo já tratou contigo. O que eu vou te pedir é o seguinte: se você quiser fazer uma doação em dinheiro para o Miguel, você vai pegar um envelopinho e vai escrever Miguel no envelope, e todo o dinheiro que for direcionado no envelope com o nomezinho do Miguel vai ser direcionado aos cuidados com o Miguel. Se você quiser fazer isso via Pix, o Pix da igreja está lá, também está no envelopinho, e você pode fazer o Pix, só que você vai botar no final do valor 4 centavos, tá? Independente do valor que você vai fazer, no final você vai botar 4 centavos, e dessa forma a gente vai conseguir direcionar
esse valor todo lá também para a assistência do Miguel. Amém? Vamos ficar de pé, vamos adorar ao Senhor com esse hino. Enquanto nós estamos louvando, você pode ficar à vontade para trazer os seus dízimos e as ofertas. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Diga, igreja, vitorioso és. Vitorioso os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. O inferno
podeis sentar. Boa noite. Queria chamar as crianças para vir aqui à frente. Quanta criança linda. Vamos orar? Pedir a Deus que fale ao coração dos nossos pequeninos, que a sua palavra se revele a eles, seja revelada a eles de uma forma clara e direta. Oremos. Senhor, muito obrigado pela bênção que é ter os nossos filhos, ó Deus, na tua casa. Deus, pedimos que a tua palavra seja ministrada, transmitida da forma mais bem-sucedida possível ao coração deles e que eles possam te conhecer cada dia mais. Fala com eles, ó Deus, poderosamente essa noite. E fala com a gente também. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Podem ir com a tia do Bikids. Deixa eu ajudar aqui. É um prazer enorme estar com vocês aqui, é uma honra, eu realmente me sinto honrado em poder compartilhar um pouquinho da palavra de Deus, o que Deus tem colocado aos nossos corações, e poder cultuar com você, louvando a Deus e glorificando o nome dEle. Estamos seguindo uma série de mensagens chamada Paulo e os seus escritos, e o subtema da nossa mensagem é o Evangelho de Jesus Cristo, baseado em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 18. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 18. E é extremamente importante a gente entender por que Paulo está escrevendo isso. A primeira carta que Paulo escreve à igreja de Corinto, ele escreve em resposta a uma carta que a igreja enviou a ele. Então ele vai responder algumas coisas, ele vai responder em relação à comida sacrificada a ídolos, ele vai responder em relação ao casamento, em relação aos problemas que eles estão tendo entre eles. E então, a segunda carta que ele escreve, agora é em resposta ao seu enviado. Ele volta com algumas informações. Então, Paulo faz questão de escrever mais uma vez a sua querida igreja de Corinto. O que fica evidente no texto é que Paulo percebeu uma resistência real de pessoas que estão nessa igreja e que, de alguma forma, estão influenciando os irmãos dessa igreja a serem resistentes ao que Paulo está falando, ao apostolado de Paulo e ao que Deus tem falado através de Paulo, questionando o seu ministério, a veracidade dele, né, e a autoridade dele. Então, na sua segunda carta, Paulo vai ser bem enfático e bem direto também, mas ele vai fazer questão de trazer para a gente uma clara demonstração do Evangelho de Jesus Cristo, deixando pelo menos 7 verdades absolutas aqui nesse capítulo que vamos ler. Então vamos ler o capítulo 4 e vamos, à luz disso, entendendo que Paulo tem, de certa forma, pessoas lá que estão sendo resistentes ao Evangelho, entender por que ele está sendo tão enfático e tão direto nessa postura. Vamos ler e depois vamos fazer a exposição da palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus, com toda reverência, mas ainda sentados. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Jesus, de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos ou escravos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados,
perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne-se abundante as ações de graça, por meio de muitos, para a glória de Deus. Versículo 16 diz: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Vamos orar? Senhor Jesus, que o Evangelho do nosso Senhor Jesus ilumine, brilhe diante de nós. E que esse Evangelho, ó Deus, que molda, que transforma, que nos constrange, possa, ó Deus, fazer a sua obra transformadora em nós também. Obrigado, ó Deus, pela tua santa palavra, obrigado pela oportunidade que temos de transmiti-la, de falá-la, de compreendê-la. Continua falando com a gente essa noite. Essa é a nossa oração, que pedimos humildemente em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Podemos reparar pelo menos 7 grandes verdades sobre o Evangelho de Jesus Cristo nesse texto lido. E a primeira coisa que percebemos é o versículo 1. O Evangelho, ele anuncia a misericórdia. Olha o que diz o versículo 1. Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Sabe o que me choca nos dias de hoje? É ouvir sobre um Evangelho que parece estar sem misericórdia. Um Evangelho que parece estar mais ansioso em ver a ira do Cordeiro sobre as pessoas do que ver a misericórdia do Cordeiro sobre elas, tratando elas, curando elas. E é muito interessante, porque quando você olha essa palavra misericórdia, a tradução dela, ela traz a ideia de tirar, esvaziar aquilo que nos faz miseráveis. Então Paulo está olhando para a sua vida, está olhando dizendo assim: eu estava em uma situação de completa miséria, de completa derrota, de completa tragédia, e Jesus veio e me tirou dessa miséria, me tirou aquilo que me tornava completamente destruído. Então olha que interessante, ele está dizendo que ele não desfalece porque ele tem isso de uma forma clara na sua mente. Ele consegue se lembrar que ele respirava ameaça e morte contra a igreja, que ele estava decidido a destruir a igreja. E Jesus brilhou sobre ele e jogou ele no chão e falou: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele consegue entender que esse evangelho anuncia a misericórdia desse Deus, que olha para a situação do ser humano, que não importa qual seja, qual complexa, qual devastadora seja, e consegue ver a possibilidade de tirá-lo dessa situação, como o próprio Paulo se encontrava. Quando você vai em Atos 4, a igreja está orando, sendo acusada, sendo ameaçada, e ela vai orar de uma forma linda, dizendo: Deus, olha, bem que o Senhor escreveu que as lideranças se uniriam contra o seu ungido, bem que o Senhor disse que eles fariam tudo contra o Senhor. Então, Deus, estende a sua mão, poderosa mão, e nos dê coragem para pregar o Evangelho. Estende a sua mão e cura essas pessoas, e brilhe sobre essas pessoas. Sabe o que acontece em Atos 4? Um terremoto acontece. Por essa verdade absoluta, que o Evangelho, ele anuncia a misericórdia de Cristo. A capacidade de Jesus de chegar nas nossas vidas, que está o caos, e fazer brilhar luz.
que está em trevas e consegue gerar de fato mudanças. A segunda grande verdade está no versículo 2. O Evangelho promove ações. Olha o que ele vai dizer no 2. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam. Não andamos com astúcia, nem adulteramos a palavra de Deus. Olha que interessante, ele está dizendo que esse Evangelho da misericórdia, que gera nele essa capacidade de não desfalecer, gera nele também um certo cuidado, um certo receio, um certo se proteger de coisas que se ocultam. Ele diz, olha, esse Evangelho gera em mim a necessidade de nunca adulterar, misturar a palavra de Deus. Esse Evangelho gera em mim um sentimento contrário ao que a serpente usou com Eva. A serpente, o mais astuto dos animais, convenceu Eva de que deveria ser como Deus. Olha que interessante, o Evangelho ele não é passivo, não é algo que me faz andar como se nada tivesse acontecido. O Evangelho nunca nos convidou a tirar um dia, 2 horas do meu domingo, ou 4 horas do meu domingo, para ir à igreja. Não é isso que o Evangelho convidou você e a mim a fazer. O Evangelho convidou a uma ação direta, uma mudança na contramão de onde eu estava indo. Essa misericórdia que constrangeu Paulo, leva ele a olhar com muita seriedade para rejeitar as coisas que por vergonhosas se ocultam. Paulo vai dizer à igreja de Filipos, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é amável, isso esteja nos seus corações, nas suas mentes, isso preencha a vida de vocês, é isso que o Evangelho faz. Essa segunda verdade precisa estar de alguma forma transitando entre nosso coração, entre os nossos sentimentos. O Evangelho apresentado por Paulo à igreja de Corinto é um Evangelho que gera alguma coisa, que produz. Não é um Evangelho passivo, indiferente. É um Evangelho que vai gerando mudanças, transformações. O grande exemplo disso é o próprio apóstolo Paulo, perseguidor da igreja, e agora é um perseguido. Terceira grande verdade que o apóstolo Paulo apresenta aqui para a gente, irmãos, o Evangelho tem inimigos reais. Sabe o que é interessante? Às vezes parece que nós lidamos com o Evangelho como se ele fosse uma caminhada no bosque, como se a proposta que é apresentada desse Evangelho fosse uma grande colônia de férias, onde a gente vai ter uma vida boa, próspera, tranquila, onde as coisas vão tendenciar para o bem, para as coisas boas, e a gente acaba acreditando de uma forma direta nisso. Se eu for à igreja, se eu der o dízimo, se eu ajudar as pessoas, as coisas vão se desenrolando na minha vida. Sim ou não? A gente não acaba desenvolvendo essa ideia? Mas qual é o problema? O problema é que Paulo está trazendo um ponto muito importante. Ele está dizendo, versículo 3, mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Sabe o que Paulo está dizendo? Que o Evangelho tem inimigos diretos, reais, poderosos, implacáveis, que não estão limitados por nenhum conceito ético, por nenhum tipo de cansaço. Eles são implacáveis. Segundo o próprio texto, é como um leão que está ao nosso derredor, querendo nos devorar. Que tem a capacidade de nublar a luz do Evangelho. Paulo nos convida a olhar para isso como um cenário não de férias, mas de guerra, de deserto. A igreja de Éfeso, ele vai dizer para a gente se armar com a armadura de Deus. E ele vai fazer toda a narrativa de um romano, de um soldado romano, com escudo, com espada, com couraça, com capacete. A igreja de Roma, ele vai dizer,
lutem comigo em oração. A igreja de Corinto, ele vai dizer que ele não vive a vida dele solto, como alguém que soca o vento. Pelo contrário, ele soca a si mesmo, para que pregando aos outros, ele mesmo não venha a ser reprovado. Ele está focado. Ele está consciente de que esse evangelho de Cristo tem inimigos muito capazes de atrapalhar, de destruir, de tirar aquela semente que foi lançada. Mas ele continua então, dizendo uma outra grande verdade: o evangelho pertence a Jesus, e ele é precioso. Olha o que diz o versículo 5: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Essa é uma preocupação que temos real nos dias de hoje, aonde está sendo dada uma importância àqueles que anunciam o que é realmente valioso. Tem sido dado uma ênfase, uma notoriedade naqueles que estão anunciando, que um pouco mais abaixo ele vai dizer: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Olha que interessante, gente. O que é valioso é o tesouro, e não o vaso. O que é notório é o que está dentro do vaso. É o vaso que tem uma função de levar alguma coisa preciosa. Seria uma aberração, como diz Hernandes Dias Lopes, dar valor ao vaso e não ao conteúdo dele. Um vaso de barro, naquela época, era frágil, se despedaçava, se quebrava, tinha nenhum valor. A matéria-prima, o barro, era abundante. E sabe o que Paulo está dizendo? E por que ele está dizendo isso? Porque lá em Corinto, tem pessoas que acreditam que são valiosos demais, indispensáveis, preciosos. Outro dia, um pastor muito conhecido falou que a Bíblia aponta tudo que a Bíblia aponta é para Jesus, mas tudo que Jesus faz é por você. Que você é o centro de tudo que Deus quer. Deixa eu te falar uma coisa muito importante. Não é isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que esse tesouro precioso, valioso demais, pertence a alguém. E não é você, é o Cristo. Tudo está girando em torno desse ser precioso. Tudo é sobre ele. Paulo está dizendo: porque nós não nos pregamos a nós mesmos. Porque não nos pregamos a nós mesmos. Não existe valor no vaso. O vaso é frágil. O vaso quebra. O vaso se troca. Não o conteúdo que está nele. Esse homem que escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, morreu alguns anos depois. E sabe o que aconteceu? O tesouro continua sendo anunciado. Sabe por quê? Porque a excelência do poder está em Deus. A capacidade de se mostrar valioso está nele mesmo e não naquele que o anuncia. Então, esse evangelho que Paulo anuncia, ele pertence a Jesus, não a ele mesmo. Ele pertence a Jesus. E é algo precioso, nobre, de alto valor. Jesus, quando ele fala do reino, ele fala uma coisa parecida. Ele vai dizer: o reino de Deus é como um tesouro escondido, que um homem passando no caminho o vê. E sabe o que ele faz? Ele pega, vende tudo que ele tem e vai e compra aquele terreno, e ele sai dali radiante de felicidade, porque ele tem consciência do valor daquilo que ele comprou. Então, sim, o evangelho pertence a Jesus e é algo extremamente valioso. E nos dias de hoje, é muito perigoso. Estamos muito mais próximos ao conceito da igreja de Corinto do que talvez eles mesmos estavam.
Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Paulo entra em crise com isso, vai dizer, quem é Paulo, quem é Cefas, quem é Apolo? São apenas escravos, são apenas servos de Jesus. Um planta, um rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Ele está, mais uma vez, endossando essa linha de raciocínio. O Hernandes vai dizer que há alguma coisa mortal no culto cristão, quando a excelência do poder é nossa e não de Deus. Porque estamos completamente fragilizados, se assim caminharmos e pensarmos. Uma quinta grande verdade que ele apresenta, e isso é muito interessante nos dias de hoje, porque se apresenta de uma forma diferente, são os obstáculos e os livramentos de Deus. Olha o que ele vai dizer no versículo 8. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Essa palavra atribulado tem a ideia de afligir, ser colocado sob pressão. E ele sabe o que ele está falando? Irmãos, em tudo eu tenho sido afligido. Vocês lembram? Vocês lembram que eu estava lá em Listra, em Icônio e Listra, e queriam me apedrejar em Icônio. Quando eu cheguei em Listra, eles me apedrejaram. Vocês lembram? Quando eu cheguei em Filipe, eu apanhei, fui preso. Vocês lembram? Que em Tessalônica eu fui acusado, que em Bereia eu fui enxotado. Vocês lembram dessas coisas? A minha vida tem sido um monte de pressão, mas olha que interessante, a palavra, mas não angustiados, tem a ideia de não estar encurralado numa situação onde você não consegue sair, não estar enclausurado. Então, eu posso estar, de alguma forma, sendo pressionado, mas eu não estou numa situação, nunca fui colocado numa situação onde eu não tinha como sair. Perseguido, mas não desamparado, perseguido como um animal que foge do seu caçador. Estão me perseguindo, estão indo atrás. Eu fui de Tessalônica para Bereia e eles foram atrás de mim em Bereia. Saí de Icônio para Listra, eles foram atrás de mim em Listra. Eu estou sendo perseguido, mas olha que interessante, eu não fui abandonado como alguém que está ferido e largado de lado. Ele vai dizer isso em Timóteo, em 2 Timóteo. Na minha primeira defesa, ninguém esteve ao meu favor, todos me abandonaram, mas o Senhor esteve comigo e me revestiu de força. E me tirou da boca do leão. Então, o evangelho que ele apresenta aqui é um evangelho de muitos obstáculos, de muitas lutas, de muitas questões, de uma realidade que nós não podemos fingir que não existe. Não, é real. Ele mesmo vai dizer, todos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus enfrentarão tribulações. É esse evangelho que ele está apresentando. E é um evangelho que vai constrangendo aqueles que estão dizendo que ele só quer saber do dinheiro de vocês. As pessoas lá estavam falando isso. Não, ele nem é apóstolo. Ele fala que ele é apóstolo, mas ele não é. E Paulo está dizendo, vocês são a carta do meu apostolado, eu cheguei aqui, não tinha ninguém crente, eu evangelizei vocês. Passei por um monte de tribulação. E aí ele vai mostrando que essas tribulações fazem parte da caminhada do cristão. Fazem parte da realidade do cristão. E o que nos choca nos dias de hoje são mensagens que dizem, pare de sofrer. São mensagens que dizem, blinda o seu casamento. São mensagens que anunciam, você não, que mal nenhum vai pegar você, que doença nenhuma vai estar sobre você. Não. O evangelho que Paulo está anunciando é o evangelho que ele literalmente passa por tribulações, mas nunca fica angustiado, perplexo, mas nunca desanimado, perseguido, mas nunca desamparado, abatido. Essa palavra abatido é como se alguém te jogasse forte no chão.
mas nunca destruído. E então ele apresenta o motivo por que isso acontece. O Evangelho nos faz refletir a Jesus, versículo 10. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Versículos 5 e 6 vai dizer: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus, porque Deus, que disse das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus em Cristo Jesus. Sabe o que Paulo está dizendo? Que todo esse processo que ele tem vivido, de alguma forma, transmite esse Jesus, que foi um Jesus sofredor. Que esse processo de ser perseguido, de ser abatido, de ser aprisionado, de alguma forma, esse morrer expressa quem Jesus, de alguma forma, foi e demonstrou. Esse Jesus brilha na vida dessas pessoas a partir daquilo que ele tem vivido. E não poderia ser diferente. Nós anunciamos muito mais o Evangelho quando nós adoramos e servimos ao nosso Deus em meio às lutas, do que nas bonanças, do que nas vitórias, do que nos sucessos. Não foi assim só na vida do apóstolo Paulo, é assim na vida da igreja. A minha esposa Jéssica, o bisavô dela, foi um grande missionário batista na Bolívia. E ele viveu, acho que eu já até contei isso aqui, ele viveu algo muito interessante. Ele ficou 6 meses evangelizando numa cidade, e acho que tinha 30 ou 40 irmãos. E por algum motivo, ele foi preso lá em relação ao evangelho. O catolicismo era muito forte lá, e ele foi preso, ele ficou 6 meses preso. Então ele ficou 6 meses plantando a igreja e 6 meses preso. Quando ele voltou, a igreja tinha 80 membros. Não é interessante esse negócio? A perseguição, as dificuldades, as lutas geram alguma coisa que de alguma forma transmitem esse Jesus. Se você tiver a oportunidade de conhecer o Miguel, leve lenços. Quando você chega na casa do Miguel e você vê uma criança completamente debilitada, que literalmente sofreu a vida inteira, toda dele. E você vê esse menino sorrindo, você vê esse menino acalmando as pessoas que estão à sua volta, você vê esse menino dizendo que tudo vai ficar bem. Isso mexe com você de um jeito diferente. Isso te faz repensar algumas coisas. Então, as nossas lutas, as nossas dificuldades, quando elas são observadas à luz do Evangelho, elas geram necessariamente um reflexo de Jesus às pessoas. É mais ou menos o que Paulo está dizendo quando ele confronta Pedro em Gálatas capítulo 2. Ele vai dizer: Pedro, já não sou mais eu quem vive, Pedro, mas Cristo vive em mim. O viver que hoje eu tenho na fé no Filho de Deus, que por mim morreu e se entregou, Pedro. Está entendendo? Eu não estou mais vivendo, Jesus vive através de mim. E essa pergunta que todo cristão precisa se fazer: Jesus tem vivido através de nós? As minhas ações e as minhas reações têm refletido esse Cristo? Veja, quando Pedro entende que eles vão prender Jesus, ele tem uma reação. Ele saca da espada, decepa a orelha de Malco. Jesus o repreende e manda ele guardar a espada, porque quem lança a mão da espada vive da espada. Os discípulos de Jesus não são assim. A palavra cristãos tem em sua origem uma miniatura, uma imagem de Cristo.
em Antioquia, foi a primeira vez que os discípulos, os seguidores, foram chamados de cristãos, mini-cristos. Homens e mulheres que estão a seguir o Cristo. Então é muito interessante quando a gente tem um tipo de... Interessante não, é perigoso. Quando a gente tem um tipo de resistência a qualquer ação e reação que não expresse, não anuncie, não proclame esse Jesus. Tem uma coisa que está fora do que deveria estar. É o que ele está dizendo. E por último, Paulo anuncia, talvez a última grande verdade do Evangelho aqui nesse capítulo. Ele diz, o Evangelho nos conduz para a eternidade. Esse versículo 16 ao 18, eu queria reler com os irmãos, para a gente observar uma coisa muito interessante neles, que diz assim, por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Tem alguma coisa no nosso tempo onde os homens e mulheres não pensam mais na eternidade. Não anseiam, não esperam, não sonham, não desejam por ela. Parece que tudo está se resumindo ao que nós vamos viver aqui. Mas isso é um problema para o que Paulo prega, para aquilo que Paulo anuncia e para aquilo que Paulo, de uma forma clara e direta, demonstra na sua vida, na sua forma de pensar e viver. Sempre que Paulo olha para as suas lutas, para as suas questões, para as suas dificuldades, ele vai observar essa questão. Ele vai dizer, olha o que ele vai dizer aos Romanos, capítulo 18, ele vai dizer, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de se revelar em nós. Então ele consegue olhar para aquilo que ele está vivendo, ser abandonado, ser largado, ser acusado, ser espancado, ser 5 vezes chicoteado pelos judeus, ser 3 vezes esfortigado por varas, passar por 3 náufragos, ser apedrejado, chamar tagarela em Atenas. Ele vive tudo isso. E ele fala, eu estou convencido que esses leves e momentâneos momentos de dor, de luta, não tem como comparar com aquilo que vamos viver e receber e ser. Essa, para mim, é sem sombra de dúvidas a maior tragédia que poderíamos ter nos dias de hoje. Tirar a eternidade do nosso foco. Paulo vai dizer que pessoas que vivem como se a eternidade não fosse o alvo, em Filipenses capítulo 3, são inimigos da cruz de Cristo. O Deus deles é o ventre. Eles só pensam nas coisas terrenas. Eles não cogitam, eles não pensam, eles não ceiam por essa eternidade, onde não vai haver lágrima, onde não vai haver dor, onde o ladrão não chega, onde a traça não corrói. Eles não pensam nisso, eles não cogitam isso, eles não respiram isso. Uma característica, talvez, dos homens e mulheres do século 21. Focados demais nesse tempo, nessa terra. E aí, com certeza, é muito difícil lidar com as tribulações, porque é o que Paulo vai dizer à igreja de Corinto na primeira carta, se os mortos não ressuscitam, se o nosso alvo não é a eternidade, comamos e bebamos,
porque amanhã morreremos. Somos os mais miseráveis de todos os homens, porque não faz sentido uma vida aqui de lutas, se nós não receberemos uma eternidade de prazeres e louvores e alegrias no Senhor. Paulo está lembrando a essa igreja que o que mantém esses homens preparados para as lutas e questões que eles vão viver é o convívio com esse Jesus e a eternidade com esse Jesus. É estar com eles, é andar com Ele, é desfrutar dEle. O que realmente é um problema sério para nós. Porque, por algum motivo, parece que saiu dos nossos corações esse anseio. Saiu dos nossos corações essa grande expectativa de que um dia Ele voltará. De que um dia Ele vai fazer tudo novo. Ele vai esmagar a morte. Ele vai julgar o mundo. Ele vai recompensar os seus. Se isso for claro em nossas mentes e corações, nós conseguiremos passar por quase tudo, desde que Ele esteja com a gente. Quando eu estava fazendo um estudo sobre avivamento, e eu estava estudando, a biografia dos grandes avivalistas, Finney, Moody, John Wesley, David Bryan. É muito interessante, porque existem 3 características iguais em todos os avivamentos da história. Por mais que todos eles tenham sido completamente diferentes na sua formação. Todos os grandes avivamentos da história têm apenas três coisas em comum. Primeira coisa em comum: Deus levanta homens e mulheres e fazem esses homens e mulheres orarem com mais intensidade do que eles estão acostumados. Todos os grandes avivamentos da história, homens e mulheres, grupos, de alguma forma, são aproximados e começam a viver uma vida de oração mais intensa. Segunda coisa, altamente comum: todos eles têm um apego, um cuidado, um temor com a palavra de Deus. Eles não adulteram a palavra de Deus. Mas existe uma terceira característica muito interessante. Todos eles estão com uma expectativa, estão com seus olhos fixos na eternidade. É um outro padrão que você vai ver em todo grande avivamento. Homens como David Bryan falavam assim: Deus, crava nos meus olhos a eternidade. Marca nos meus olhos a eternidade. Que a eternidade seja de fato aquilo que eu estou olhando, focado, desejando. Aonde os nossos olhos estão, vão dizer muito para onde a gente vai, como a gente vai. Se eu estou olhando simplesmente para essa terra, para o que eu tenho, para o que eu posso ganhar, para o que eu posso sentir, para os prazeres que eu posso desenvolver, muito cuidado. O nosso Senhor nos convida a esperar ansiosos, atentos, vigilantes por Ele, porque Ele voltará. Eu não vos deixarei só, é o que Ele diz em João capítulo 14. Eu vou e vos preparo lugar. E eu voltarei. Paulo desenvolveu uma capacidade de lidar com suas lutas a partir daquilo que ele vai receber e não a partir daquilo que ele já tem. Um grande homem de investimentos. Ele consegue olhar e falar: é um investimento muito pequeno para aquilo que eu vou receber. É um investimento
que não pode ser comparado com a glória que há de vir. Então esse apóstolo Paulo, anuncia um evangelho nesse capítulo. Um evangelho que está completamente focado no Jesus, na sua misericórdia, na luz que Ele mesmo faz brilhar nos corações. Está completamente focado no tesouro que está dentro do vaso de barro, e não nos vasos. Não nos personagens que têm uma função no reino, mas no reino, que direciona a função aos vasos. Ele anuncia um evangelho que não é um mar de flores, mas você bem o sabe, sim ou não? Em algum momento, esse discurso fez sentido para você, ou foi uma verdade para você, que uma vez você, obedecendo um monte de ritos religiosos, seus problemas vão acabar? Não. Não vão. Eles tendem a piorar. Na verdade, é isso que ele está dizendo. Eles tendem a ficar mais complexos, mais difíceis, mais desafiadores. Mas existe uma promessa também, atrelada a tudo isso, que é: você não vai estar só. Você não vai estar abandonado, você não vai estar destruído, você não vai estar sufocado. Você vai estar com alguém que tudo pode. Alguém que derrama a misericórdia de uma forma que não dá para resistir a Ele. Que vai te amar de uma forma que talvez só na eternidade você vai conseguir demonstrar isso e viver isso. Então o Evangelho de Jesus Cristo é esse Evangelho que Paulo nos anuncia. Um Evangelho que te faz uma promessa. E que toda a sua vida pode estar sobre essa promessa, porque nenhuma das suas boas promessas caíram. Todas elas se cumpriram. E a última não há de cair. A última e mais importante de todas as promessas é que o Cordeiro que tira o pecado do mundo voltará não como um cordeiro moído, ensanguentado, massacrado, mas ele vai voltar com uma luz que brilha mais forte que o sol. Ele vai voltar como um leão. Ele vai voltar como o Senhor de tudo. Como o salmista diz: abram portões celestiais para que entre o Rei da Glória. E quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Abram portões celestiais para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? Ele é o Deus forte e poderoso. Ele é o Rei da Glória que voltará. Ele é aquele que abre as portas e ninguém é capaz de fechar. Ele fecha as portas, ninguém é capaz de abrir. Esse Senhor que a Bíblia anuncia, Paulo anuncia como o Senhor da sua vida, da vida dele. Ele diz: eu sou escravo desse Jesus. E porque eu sou escravo desse Jesus, eu me torno escravo de vocês. Por amor a Ele. Ele vai dizer aos Filipenses que por amor a esse Jesus, Ele perdeu todas as coisas e as considera como refúgio, como esterco, se comparado à sublimidade do conhecimento de Jesus. Esse Jesus voltará,
vivam as suas vidas, vivamos as nossas vidas a partir dessa certeza, porque essa é a característica que Paulo transmite a todos que convivem com ele. Quero encerrar citando as palavras de Paulo a Timóteo. Timóteo, quanto a mim, já estou sendo entregue como sacrifício de libação, Timóteo. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Agora só me resta a coroa da justiça, que o Senhor reto juiz me dará, e não só a mim, mas a todos que amam sua vinda. Que as nossas vidas expressem essa esperança. Amém? Curva sua cabeça, feche seus olhos. Senhor Jesus, nosso Deus, Deus forte e poderoso, Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado pelo Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus forte e poderoso, Criador dos céus e da terra. Pai, muito obrigado, porque podemos ter acesso à Tua palavra. E que a Tua palavra, ó Deus, possa preencher as nossas vidas com essa esperança, com essa expectativa, com essa certeza. Que a Tua palavra, ó Deus, possa nos dar a capacidade, Deus, de viver uma vida a partir dessa expectativa, a partir dessas certezas. Ó Deus de Israel, fala com a Tua igreja, ó Deus, nos conscientiza, nos incomoda, nos confronta, nos trata, nos cura, nos liberta, Senhor, para que possamos estar acordados, vestidos, preparados para quando o Senhor chegar. Ó Deus, que o tempo não seja capaz, ó Deus, de esfriar a nossa expectativa. E que nós possamos, ó Deus, confiantes como Paulo, não só como Paulo, mas como todos os santos do passado, estar confiantes, esperançosos, com uma alta expectativa da vinda do nosso Senhor, e que as nossas vidas reflitam a isso de uma forma direta. Muito obrigado, Deus, por poder estar aqui, por poder ser esse vaso que não tem valor, que não tem direitos, mas que tem a honra de carregar tesouro tão precioso. Que todos nós sejamos vasos cheios desse tesouro que é o Senhor. Brilhe em nossos corações, ó Deus. Tire a incapacidade de ver a luz da Tua glória, do Teu Evangelho, do Teu Filho, e brilhe em nós. Continue de olhos fechados, de cabeça baixa. Essa noite foi anunciado o Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aquele que é rico em misericórdia e compaixão, amor e bondade. Aquele que diz para você que tem sede, ir e beber. Que diz para você que não tem dinheiro, ir até Ele e comprar, sim, sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Esse Jesus foi apresentado a você essa noite. Eu quero te dar a oportunidade de declarar publicamente que Ele vai ser Senhor da sua vida. Tem alguém aqui essa noite que quer declarar publicamente que Jesus é Senhor da sua vida? Levante bem alto uma das suas mãos. Tem alguém aqui essa noite? Senhor Jesus,
Louvado seja o teu nome. Que todos que aqui estão já tenham o Senhor como Senhor das suas vidas. E que possamos, ó Deus, viver a partir dessa realidade. É no nome santo de Jesus que oramos. E agradecemos porque teu é o reino, o poder e glória para sempre. Amém. Quero te convidar a ficar em pé, vamos adorar o nosso Deus mais uma vez. Tem algum visitante que está aqui pela primeira vez essa noite? Levanta a mão alto se tiver alguém que está pela primeira vez. Tem uma moça ali atrás. Você vai receber um voucherzinho para você pegar um presente da nossa igreja no final. Seja muito bem-vinda, Deus te abençoe. Mais alguém? Só uma pessoa? Tá bom. Raro, né? Oi. Ah, tem mais um amigo aqui então. São 2 pessoas já. É o dobro, ó. Gente, vamos louvar a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até o meu deitar, eu cantarei na bondade de Deus. De igreja fiel. See
bondade de Deus. Esse é o dom que tem. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tem, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado. Abençoa a vida dessa pessoa. Repete essas palavras para ela. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe. Uma semana abençoada para você, para sua casa, para sua família.